A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Deus tem algo a compartilhar com você hoje. É por acaso que você chegou aqui. Com certeza Deus quer falar, ministrar vida ao seu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Então, quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra, ela é uma semente. E a semente vai produzir frutos. Então, o propósito de Deus se cumpre quando nós recebemos a palavra e essa palavra transforma as nossas vidas, essa palavra enche as nossas vidas de alegria, de paz, de vida e enche-nos de fé. Uma coisa que é muito importante, o que você está fazendo aqui hoje, é dar a você mesmo essa oportunidade de ouvir a palavra de Cristo. E quando você ouve a palavra de Cristo, com certeza a fé é gerada. E quando a fé é gerada, então milagres acontecem, o sobrenatural acontece quando nós, de fato, nos enchemos da palavra de Deus. Que você possa ter um dia muito abençoado, cheio do Espírito Santo. Que essa palavra incendeie o seu coração de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa jornada de histórias e princípios da Bíblia durante esse ano de 2025. E eu creio que são ministrações que vão mudar a sua vida. E você vai ver o que você nunca viu. E vai experimentar o que você nunca experimentou. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para mais um dia, mais uma história com princípios espirituais que vão nos edificar. Feche seus olhos, se você pode, para nós orarmos e pedirmos para que Deus fale conosco. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para ouvir a Tua palavra. Tua palavra que transforma, a Tua palavra que traz vida, a Tua palavra que muda as nossas vidas para sempre. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que a vida do Senhor nos nossos corações, e cremos que nós vamos ouvir, perceber a Tua voz no nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. E o texto que eu gostaria de compartilhar hoje está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a terra a mim. Então lembra que essa história começou no momento de oferta de um culto a Deus. Nós falamos na ministração de ontem sobre isso. E que, de fato, eles foram cultuar a Deus, foram trazer uma oferta. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. E aqui aconteceu um problema. Quando a oferta de Caim não foi aceita, ele permitiu que a inveja tomasse conta do seu coração. Mas por que a oferta de Caim não foi aceita, mas a de Abel foi aceita? Porque o que Caim trouxe foi o fruto do seu esforço da terra. Então foi fruto do esforço humano, querendo agradar a Deus com as suas próprias forças. Mas nós sabemos que não é assim que nós agradamos a Deus. A maneira como nós agradamos a Deus é trazendo a oferta do sacrifício de um animal. E no caso, Abel trouxe. Essa maneira como, de fato, ele deveria agradar a Deus e Deus aceitaria. Por quê? Porque o homem havia pecado. Então, tinha que haver o derramamento de sangue. Quando Abel trouxe ali do seu rebanho, ele trouxe simbolizando ou mostrando a sua fé, não nele mesmo, mas no sangue. Porque certamente ele já havia aprendido que quando o homem pecou, Deus matou um animal para trazer as vestes para Adão e Eva, para os seus pais.
Então ele sabia que o meio pelo qual você chegava a Deus era por meio do sangue. Não era por meio de boas intenções, mas era por causa do derramamento de sangue. E nós sabemos que hoje o sangue já foi derramado. Na verdade, há 2000 anos atrás, o sangue de Jesus foi derramado. O precioso sangue de Jesus foi derramado. Então agora nós temos livre acesso ao Senhor. Agora nós podemos cultuar, não se chegando a nós com o nosso próprio esforço, nossos próprios méritos. Então se eu fiz, se eu me comportei, então Deus me aceita hoje. Se eu estou bem, se eu fiz tudo certo, eu estou no céu. Mas se eu não fiz, se eu não orei suficiente, se eu não jejuei suficiente, então Deus não me responde. Então agora, se eu errar, então pronto, eu estou no inferno. Então é assim que infelizmente muitas pessoas vivem, debaixo de culpa e debaixo de condenação, o tempo todo. Porque não creem no sangue, não creem no poder que há no sangue de Jesus. Então a maneira como nós chegamos até o Senhor é completamente baseado no que Cristo fez e não no que nós fazemos. E quando nós temos fé nisso, então nós desfrutamos. Então hoje mesmo, agora mesmo, você pode sentir o toque do Senhor, na fé e na certeza, não porque você se comportou, mas simplesmente porque você crê no que Jesus fez na cruz por você. Pastor, não quer dizer que eu não tenho que comportar ou fazer coisas boas. É claro que você tem que fazer, mas na fé, não em você mesmo, que eu consigo, que eu faço, mas na fé do Senhor, na força dele. Pedro achava que poderia agradar a Deus, que poderia dar até a sua vida por Jesus. Quando Jesus falou que todos iam deixar ele, Pedro falou, não, eu posso até morrer, mas eu não vou te negar, porque ele não sabia que o homem era incapaz de agradar a Deus pela sua própria força. E ele teve que ver a situação dele, traiu Jesus 3 vezes, e teve que reconhecer que não havia nele bem algum, força alguma, mesmo que houvesse boas intenções. Mas sabe, hoje a vida cristã não é feita de boas intenções, é feita da fé no que Cristo fez. E quando eu creio no que Cristo fez, então eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso ver milagres, eu posso vencer o pecado, eu posso ver Deus se movendo de uma forma extraordinária, porque não tem a ver mais comigo, tem a ver com a força dele, a capacidade dele. Hoje então eu oro não para ser aceito, mas porque eu fui aceito. Hoje eu adoro não para ser amado, mas porque eu já sou amado. Entende? É agora que eu já sou, é que eu faço, não para obter algo, não para simplesmente ter o amor e a aceitação de Deus, porque isso já foi feito. Deus já me amou, entregou seu próprio filho na cruz, ele já me transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, ele já fez, ele já mostrou, ele já provou que me ama, ele já provou que me quer ao seu lado. Agora eu preciso entender isso e viver uma vida com ele. E Caim, ele trouxe então do fruto da terra, da força humana. Você sabe que o homem foi criado do pó da terra. Então quando ele traz algo da terra para Deus, Deus não aceita. Mas não quer dizer que Caim deveria então ter aquela postura que ele teve, mas ele permitiu então que a inveja entrasse no seu coração, e acabou assassinando. E eu sei que às vezes você não está com essa intenção aí de, vamos dizer, matar fisicamente alguém, mas você pode às vezes permitir a inveja e o assassínio, esse sentimento de vingança entrar no seu coração e você cortar aquela pessoa definitivamente da sua vida. Então aqui, lá em 1 João 3,15 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha que sério isso. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, aqueles que têm a natureza de Cristo não vivem para fazer isso. Não deve aceitar esse sentimento, isso brotar no seu coração. Então, se você permite o ódio no coração, então Deus compara a um assassino. Por isso é tão importante cuidar com aquilo que está no nosso coração, que está nas nossas vidas, que está no nosso interior. Por isso que os religiosos estavam lá criticando Jesus, criticando os discípulos, na verdade, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos.
E aí Jesus então fala assim, olha, a questão não é o que entra, mas é o que sai. O problema não é necessariamente que os vermes aqui que talvez estejam nas mãos. Não, isso não é o mais importante. O que é mais importante é saber o que está lá dentro. O que está dentro do coração. Porque é dali que procede todo o mal. Então aquilo que você permite dentro de você e permanecer ali é que vai crescer. E se você alimentar então, vai crescer. Como nós falamos de algum tempo atrás. Aquilo que você alimenta, cresce. Concorda comigo? Então nós temos que lidar com as coisas do coração. Você viu recentemente, lá em Los Angeles, pegou fogo, né? Lá na Califórnia tem muitas dessas queimadas que acontecem. E infelizmente aconteceu ali uma devastação. Mas você sabe uma coisa que as pessoas precisam preocupar, aqueles que têm casa ali? Eles têm que preocupar com um negócio chamado calha. Onde a chuva cai, ela passa para aquele cano e aí então a água vai embora. Então a calha que vem ali do telhado e depois sai ali para a rua ou para qualquer outro lugar, isso é muito importante eles lidarem com isso. Sabe por quê? Porque o que acontece é que quando chega o outono e que as folhas elas começam a cair, né, ali antes do inverno, o que acontece? As folhas caem nessas calhas e ela vai entrando. E depois elas estão secas. E quando vem às vezes uma faísca de uma dessas queimadas trazidas pelo vento, então encontra aquela palha seca dentro da calha e aquele ali produz uma combustão muito forte. E por isso casas se perdem por causa disso. Então eles têm que colocar uma tela e depois limpar a calha. Para quê? Para que aquele lugar não fique com resíduos e esses resíduos daqui a pouco sejam um combustível para uma explosão. Então quando você não lida com as coisas do coração, aquilo ali pode ser uma explosão para um problema familiar, para um problema financeiro, para um problema na igreja. E aí você não sabe por que de repente aquela pessoa explodiu. Explodiu porque com anos foi permitindo que essas folhas tomassem conta do coração. Caim ficou remoendo aquela situação. Por que Deus aceitou a oferta dele e não a minha? Se eu fiz com boas intenções. Veja, por que me tratou assim? Todas as vezes que você fica se remoendo, por que fizeram assim comigo? Por que eu não recebi? Por que eu não recebi o aplauso? Por que também eu não fui reconhecido? Por que não lembrou do meu aniversário? Por que não falou bem de mim? Por que esqueceram de mim para aquela posição? Todas as vezes que você permite isso, você está permitindo folhas secas tomarem conta do seu coração. Daqui a pouco uma fagulha, um pedacinho de faísca pode tacar fogo na sua vida e destruir a sua vida. Então é muito sério você lidar com isso. Não, você precisa lidar com aqueles sentimentos que brotam, com os ressentimentos. E aí eu vou te dizer, a inveja produz isso. E a inveja não é necessariamente por que eu não recebi às vezes. É porque o outro recebeu. Porque às vezes você está mais preocupado do outro não receber. Se os dois não receberem, ok. Mas se um receber e eu não, aí é um problema. Veja o tanto que é sério nós lidarmos com essas coisas que vêm, com a inveja que vem, com os ressentimentos que aparecem, que são essas folhas secas, que podem trazer um estrago nas nossas vidas. Entende? Então a inveja, ela produz um problema. Matou Abel. Mas deixa eu te dizer, também foi a inveja dos religiosos que também matou Jesus, sabia? Os discípulos também foram perseguidos por causa da inveja. Então nós precisamos lidar com isso no coração e não permitir que a inveja encontre espaço no nosso coração. Dificilmente a gente ouve alguém falando, pastor, olha, estou aqui, quer dizer, eu estou com tentação, estou na inveja. Não, as pessoas muitas vezes não assumem. Elas mascareiam, falam assim, nossa, como que me tratam assim? Por que não me escalaram, né, para o louvor no final do ano? Por que eu fiquei de fora? Eu que sou tão importante. São tantas coisas.
Isso dentro da igreja também. Eu não estou falando de fora. De fora eu sei que isso aí é em todo momento. Mas não podemos permitir aqui, no nosso meio. Nós temos que lidar com isso. E hoje eu vim tocar num ponto que às vezes nem sempre muitos tocam, não é verdade? Mas é algo importante. Algo muito importante da palavra de Deus. Nós temos que guardar as coisas do nosso coração para que não sejam coisas que vão, de fato, produzir um problema ali na frente muito grande. Por isso que você tem que ir para Deus. Então, Caim, ele permitiu esse sentimento de ira. O semblante dele ficou caído, ele fechou a cara. E é o que acontece muitas vezes com irmãos. Então, eles ficam chateados com alguma coisa, então eles começam a fechar a cara. Isso já é um primeiro sinal. E o problema não é no dia que o problema aconteceu. O problema é que se arrasta. E ele então se fecha. Então agora ele encontra o outro irmão só de cara fechada. Por quê? Porque tem algo lá dentro, precisa ser trabalhado. Precisa ser jogado fora. Precisa ser resolvido diante de Deus. É a situação. Às vezes você mesmo encontra alguém, quando você já encontra, você mesmo já fecha a cara. O semblante já se fecha. Por que você está se fechando? Por que quando você encontra aquele irmão no prédio da igreja, você fecha a cara? Porque o seu semblante cai. Porque tem coisa ali dentro que ainda não foi resolvida e precisa resolver. Você precisa resolver a inveja do seu coração. Porque senão daqui a pouco ela vai produzir um grande problema na sua vida. E você, às vezes, vai trazer um problema não só para você, mas para sua família, para sua casa, para seus amigos, para a vida da igreja. Então é importante você ir para Deus, não é? E deixar que Deus trabalhe na sua vida. Porque Caim não lidou com aquele problema e então acabou trazendo um problema muito maior, que é matar o seu irmão. Mas nós sabemos que nós não precisamos ser dominados pelo pecado, né? A Bíblia diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça de Deus. Ou seja, há uma provisão suficiente para que você não permita esse pecado entrar e tomar conta da sua vida, e dominar a sua vida. Caim foi dominado pela inveja. Mas você não pode, porque agora a graça, o favor de Deus está sobre a sua vida. E você agora pode sim ter essa força, essa capacidade de vencer o pecado e não ser dominado. Agora o Espírito Santo dentro de você te ajuda a vencer as tentações. Mas infelizmente Caim foi dominado pelo pecado e matou o seu irmão. E Deus então veio até ele e perguntou, é sobre Abel. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Não, certamente Deus sabia. E ele mesmo falou depois que o sangue já clamava, o sangue de Abel, né, clamava já, porque ele já sabia de tudo. Mas por que Deus pergunta? Mais uma vez, eu digo isso. Ele pergunta para dar ao homem a oportunidade de arrependimento. Então, quando Deus perguntou, cadê seu irmão Abel? Ele poderia ter respondido, eu matei. Ele poderia falar igual Jacó. Nós vamos falar depois sobre Jacó. Jacó falou, eu sou Jacó. Ele respondeu certo, quando perguntado do nome dele. E depois Deus ainda fala assim, o que fizeste? Então, deu a oportunidade, Deus deu a oportunidade para que Caim pudesse ter dado a melhor resposta. A resposta do reconhecimento diante de Deus, do seu erro, da sua falha, do seu pecado. E Deus então, muitas vezes chega até nós, e nós sabemos que Deus quer lidar com alguma área de nossas vidas, mas não podemos nos esquivar, não podemos cair em outros erros. Não, nós simplesmente diante de Deus, nós temos que reconhecer, Senhor, de fato, eu falei, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha vida, a minha sorte, mudar a minha história, mudar essa situação toda. Realmente eu tenho falhado, eu tenho andado pelas minhas próprias forças, eu tenho tido inveja daquela pessoa, Senhor, me perdoa, muda a minha vida, muda o meu coração. Eu tenho fechado a cara para irmãos, porque eu fui magoado, fui ofendido. Senhor Jesus, muda a minha vida, transforma a minha vida, transforma meu coração. Essa é uma live que parece que não tem tanto amém como outras. Que Deus vai te abençoar,
que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas é assim mesmo. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar toda a Bíblia. Você vai me ouvir aqui de Gênesis a Apocalipse. Então eu vou tocar em vários pontos. Entende? É importante eu tocar nesse ponto. Porque senão você vai ter problema. Você que vai ficar mal. Você é que vai ser contaminado. Porque eu sei que as pessoas falham. As pessoas erram conosco. As pessoas muitas vezes não reconhecem como nós esperávamos. É verdade, tudo isso acontece. Entende? Mas isso é importante a gente lidar. Eu não estou aqui trazendo uma palavra de condenação. Porque todos nós pecamos. Todos nós temos sentimentos que brotam. Mas eu estou apenas te dizendo, não permite mais essas coisas tomarem conta do seu coração. Não permita que essas coisas te tirem a paz. Sabe, o que acontece com esses sentimentos que brotam da inveja e do ressentimento é que vai te afastando. Ou você some, ou você dá um sumiço em alguém. Entende? Caim resolveu dar um sumiço no irmão dele. Porque ele não aguentava mais olhar para ele e ficar pensando por que ele foi abençoado e eu não. Por que Deus aceitou a oferta dele e eu não. Por que ele foi abençoado e eu não. Por que ele tem e eu não tenho. Então veja, o problema da inveja é algo muito forte. Então se nós não lidarmos com isso de uma maneira adequada, isso vai prejudicar nossas próprias vidas. Vai ser um problema para nós. Foi um problema para Caim. Trouxe consequências terríveis para ele. Por que ele permitiu isso? Então, Jesus mesmo disse, ou Deus mesmo disse, né, o pecado vem contra ti, mas contra ti agora dominá-lo. Então, agora nós sabemos que nós não dominamos o pecado nas nossas forças, mas na graça de Deus, como nós já lemos em Romanos. Então, pela graça de Deus, nós podemos vencer. E não permitir que isso encontre espaço no nosso coração. Então você vai ver que em todo o tempo o diabo vai tentar trazer intrigas na sua casa, com seus pais, com seus filhos, ali depois na vida da igreja, depois talvez ali no trabalho. Preste atenção. Não seja dominado pelo pecado. Não seja dominado pela inveja. Não permita que essas coisas te impeçam de fluir. Na verdade, você tem que tirar todas as coisas que te impedem o fluir de Deus. Tudo aquilo que está te incomodando. E por que aquela pessoa te incomoda tanto? Por que o que aquela pessoa faz te incomoda tanto? Mexe tanto com você? Será que é a pessoa ou é você que precisa lidar com aquela pessoa? Com aqueles sentimentos que brotam. E às vezes são iscas de Satanás. É a isca de Satanás tentando te prender aquele problema, te prender aquela pessoa, te prender com aquilo que aquela pessoa fez. E aí, às vezes você cai na isca. Sabe, a isca é para pegar, né? Então, quando a gente coloca uma isca ali no anzol, para pegar o peixe. E o diabo também coloca a isca nos nossos corações, sabia? Se nós não vigiarmos, nós também vamos cair nesse anzol do inferno. Isso vai prender as nossas vidas, vai destruir as nossas vidas. Então nós temos que estar atentos e perceber que esses sentimentos que muitas vezes brotam com relação ao outro, com relação ao próximo, muitas vezes é porque está escondido dentro de nós, e às vezes nós não queremos ver e nem assumir, que é inveja. Porque às vezes você queria ter a posição que aquela pessoa tem. Você queria ter o reconhecimento que aquela pessoa tem. Você queria ser tratado de uma maneira mais digna. Eu entendo isso. Eu entendo. Porque por uma raiz mais profunda da inveja está a justiça própria. E a justiça própria, em outras palavras, eu sou tão bom, que as pessoas não podem me tratar assim. Eu sou tão especial, que se alguém esquecer de mim, isso é um problema. Porque eu só faço o bem. Porque eu sou uma pessoa que sempre me preocupa com outras pessoas. Eu sempre ajudo a outros. E aí você está se enchendo o quê? Da justiça própria. E você está deixando a justiça que vem de Cristo. Porque Deus sabe que você tem falhas. Deus sabe que você erra. Deus sabe que você não é perfeito. Entende?
Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar também. Assim como o Senhor nos aceitou incondicionalmente, nós devemos aceitar incondicionalmente. Assim como o Senhor pagou a nossa dívida, nós também liberamos a dívida. Nós abençoamos, como nós fomos abençoados. Então é algo muito poderoso, que vai te libertar. Talvez eu estou falando com alguém aqui hoje que está nesses últimos dias, talvez anos, preso por falhas que outros cometeram contra você. Só que você ainda não jogou fora essa situação. Ainda está dentro de você, mas precisa lidar com ela. Urgentemente, antes que o fogo venha, e aquelas folhas que foram, né, que entraram dentro do seu coração, possa então trazer uma grande combustão, uma grande explosão, e se perder tudo. Então veja, hoje Deus está te dando uma palavra, para você lidar com as coisas do seu coração, para que o seu casamento não se perca, para que os relacionamentos dos seus filhos não acabem, para que você continue na comunhão da vida da igreja. Infelizmente, muitos saíram da vida da igreja, do convívio, porque não lidou com a inveja, com os ressentimentos, com a ofensa do coração. E por isso, saíram, cortaram relacionamentos. Mas não é isso que Deus deseja. O que Deus deseja é que a gente se volte a Ele. Reconheça a nossa fraqueza, reconheça as nossas tentações, reconheça a nossa inveja. Diante dele dizer, Senhor, muda a minha vida. Me dá um coração para amar aquele irmão que me machucou. Me dá a graça de retribuir o mal com o bem. Me dá a graça de conviver, mesmo sabendo que teve situações difíceis. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, que o Senhor me habilite, que o Senhor me dê aquilo que eu não sou capaz por mim mesmo. Que o Senhor me ensine a amar como o Senhor ama. Que o Senhor me ensine a perdoar como o Senhor me perdoou. Sabe, essa dependência do Senhor, esse reconhecimento que você precisa, isso vai fazer com que você chegue a uma vida abundante, de desfrute. E o diabo não vai te atormentar, a angústia não vai tomar conta do seu coração, o seu semblante não vai cair mais, mas vai haver uma alegria, um júbilo, simplesmente porque agora é a ação do Espírito Santo dentro de você, te livrando do pecado, te livrando de matar outro, mas sim de conviver com o outro, porque com certeza é a vontade de Deus para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra tenha inspirado seu coração, mesmo. Se você entrou já no final, eu te aconselho a ouvir desde o início, vai ficar salvo. Vamos colocar lá no YouTube, vai deixar lá, mas é importante a gente voltar lá, tempos em tempos, quando nós percebemos que o nosso coração se deixou ser levado por algumas coisas e aquilo ali está produzindo inveja, problemas para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos dar revelação hoje desse princípio tão poderoso da palavra de Deus. Olha, estou tocando um assunto que não se prega muito por aí. E você vai ouvir muitos assuntos aqui que não se fala normalmente. Mas é importante que você ouça. É importante que você receba. É importante que você então entenda esses princípios espirituais e seja transformado pelo Senhor. E eu creio que ao terminarmos aqui, com certeza você vai orar e vai falar, Senhor, que meu coração não seja contaminado com a inveja, com a justiça própria, com o ressentimento, mas que meu coração esteja completamente voltado para o Senhor, completamente voltado para as coisas do alto, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, nós somos limpos pela palavra, viu, minha irmã? É a palavra que nos limpa. Nós somos limpos pela palavra. A palavra que vai mudando a nossa vida, mudando a nossa maneira de ver as coisas e sermos transformados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu liberar palavras de vida e declarar que seu coração está voltado para o Senhor, para as coisas dos céus, para as coisas espirituais, e nada vai te impedir de alcançar essa vida abundante que Deus tem para você, para sua família, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero orar por revelação dessa palavra, para que essa palavra possa trazer luz para nós, para que a gente não fique nas trevas, para que a gente não permita esses sentimentos
de ódio, sentimentos de inveja, de ressentimentos, angústias, Pai, ira, isso tudo não venha a ser parte das nossas vidas, mas que a gente possa ver o Senhor e ser transformado pelo Senhor, ser mudado pelo Senhor. Pai, que o Senhor realmente fale conosco, ministre aos nossos corações de uma forma muito especial, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro a Ti, pela Tua graça, pela Tua vida, pelo Teu poder, para que o Senhor se manifeste de uma forma extraordinária na vida de cada um dos meus irmãos. E esse que está aqui hoje, que está enfermo, seja curado no poder do nome de Jesus. Esse que está abatido, seja fortalecido agora na força do Senhor. Esse chegou aqui que está com lutas, crises na família, eu quero declarar que o Senhor é por eles, que o Senhor dá sabedoria a eles para vencer todas as aflições. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão desempregados ou estão passando por lutas financeiras, eu quero declarar que eles são prósperos, são abençoados, são bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Quero declarar que aqueles que estão passando por momentos de depressão, eu quero declarar que agora mesmo é livre de todo mal. E a força do Senhor toma conta da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar também que um coração cheio do Espírito Santo está sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eles têm um coração para o Senhor, para as coisas espirituais, para as coisas dos céus. Um coração perdoador, um coração de amor, como de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E que todo e qualquer relacionamento que se perdeu, o Senhor possa trazer a restauração. Em nome do Senhor Jesus, nesse ano da restauração, ou da restituição, o Senhor possa restituir relacionamentos. O Senhor possa trazer a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Milagres aconteçam de uma forma extraordinária, porque lidamos com as coisas do coração e permitimos que o Senhor, de fato, conduza as nossas vidas e nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, que bênção estar com vocês. Sempre uma alegria muito grande pela manhã, poder ministrar o seu coração. E eu espero que você compartilhe com outros aquilo que você tem recebido, compartilhe essa live. Nós estamos deixando no nosso grupo lá do WhatsApp sempre o link para o YouTube, para facilitar para você compartilhar nos seus grupos. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E ontem, pela graça de Deus, eu recebi o livro para fazer uma correção, uma olhada, na verdade, final. Né? Teve alguns detalhes que eu pedi para corrigir, e por isso não mandei ontem, mas vai chegar hoje em nome do Senhor Jesus, sem falta, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção você reler também esses princípios que nós estamos compartilhando. Talvez você não leu, né? Mas você pode ler esse livro e relembrar esses princípios que nós temos compartilhado aqui todos esses dias. Nós já estamos aqui há 16 dias desse ano ministrando princípios tão poderosos da palavra de Deus. Com certeza, à medida que esses princípios são ensinados, a palavra está sendo ministrada, essa palavra nos limpa e nos purifica e nos conduz a uma vida abundante que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E como eu tenho dito, você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou nesse ano de 2025, para a glória do Senhor. Se você crê, diga amém, amém, amém. Lembrando que você tiver uma pergunta, você pode fazer, tá bom? Talvez nós vamos compartilhar a Bíblia aqui. Às vezes você vai ter dúvida acerca de um assunto. Você tem sempre uma liberdade de perguntar aqui, para que a gente possa responder aquelas perguntas que nós já sabemos a resposta. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha um dia cheio do Espírito Santo e que Deus possa fazer coisas extraordinárias ainda hoje, em nome de Jesus, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.